Confábulas, um podcast de histórias e reflexões. Muito bem, está começando mais um Confábulas. Eu sou o Bergs e hoje eu conto com a presença de um cara que eu considero demais da conta, demais da conta, uai. Né, Zé? Vamos gravar um podcastzinho, né, Zé? Essa daí é de BH, hein? Ô, Zé, tá ligado, sim? Isso aí é BH, cola com nós. É, mano, faz tempo que esse mano não aparece aqui no Confinha, né? Tive a honra, né, de conhecê-lo pessoalmente e gravar com ele é sempre gostoso demais. Meu querido Cláudio Rezende. E aí, Cláudio, beleza? Olá, Renan. O Zenberg. Bom demais, Beleza, cara. Meu querido, como é que você tá? Estamos aí, né? Sempre gravando um podcastzinho pra aliviar a mente, né? Pra quem não conhece, senhor Cláudio, vulgo Krau, né? Participava talvez de um dos melhores podcasts já feitos na história desse país. Olha isso, quiçá do mundo, né? Que era o antigo Café com Porrada. Com certeza tem ouvinte do Confinha que veio de lá, ou pelo menos conhece esse podcast. E eu tava conversando até mais cedo com o Krau no Zap, que realmente foi um dos podcasts mais engraçados, assim, o que eu sinto mais falta, cara, porque aquilo ali foi ouro demais, cara. E fica até recomendação, deve existir ainda aí nos Spotify da vida, porque o Spotify ele toma pra si o podcast, né? Então, cara, fica a recomendação aí, ó, pra começar, vá no Café com Porrada, vê os episódios antigos, o Krau tá lá, eu tô em alguns episódios, veja que ali é relíquia, mano. Ali é relíquia, fala aí. Fala se não é, Krau, estou mentindo? Não tá, cara. Aquilo ali foi uma experiência bem gostosinha, né? No mínimo gostosinha, como tinha que ser. Muito natural, então acho que é por isso que era graça pela graça. Então era... A gente tentava seguir uma coisa legal ali, mas, velho, foi... Você falou, velho, aquilo ali é ouro pra caralho. Aquilo ali era uma delícia, cara. Mas realmente, cara, sinto falta, mas a vida muda, né? A vida muda, o importante é não perder o contato com algumas pessoas e eu sempre tento conversar com as pessoas que saíram da mídia, pelo menos, né, cara? Continuar mantendo um contato que é importante, né? E, galera, eu gravei ano passado 4 episódios de uma minissérie, vamos dizer assim. Eu adoro falar que eu gravo séries dentro do feed, que foi a Quarentena e Estabilidade Emocional. Foi justamente sobre a pandemia que a gente passou. Eu lembro que o primeiro episódio com a Dani, cara, foi lá no comecinho da pandemia, onde o assunto no episódio foi estocar papel higiênico. Lembram, galera? Quando a galera tava estocando papel higiênico, acabaram os álcool em gel no mercado, cara. Eu lembro que eu tava tentando achar álcool no mercado e eu não achava, porque as pessoas estavam desesperadas. Esse era o nível do papo daquele primeiro episódio. E olha a merda que estamos hoje, cara. E eu encerrei o último episódio bem bad vibes mesmo, porque já tava ruim e eu ainda tinha um pingo de esperança que ia melhorar em 2021, mas tá cada vez pior. Mais de 300 mil já morreram esse ano. Olha que loucura. Só que trouxe o Krau porque é um cara que eu acho que vai agregar muito nesse papo, porque é um cara que tá passando por momentos muito diferentes nessa pandemia, acredito eu. Mas pra começar, vamos lá do começo da pandemia com ele. Queria saber pra você, cara, o início da pandemia. O que foi o início da pandemia? Onde você tava? Como que foi isso pra você, cara? Esse impacto. Antes a gente tava até comentando até voltando um pouquinho, né? Na apresentação que você fez, eu não caguei pra sua apresentação, né? Mas claro. Só porque... velho, o que aconteceu ali? A gente tava comentando que aquele Confábulas ao vivo ali foi foi meu último grande rolê, na verdade. Dia 18 de janeiro? 18 de janeiro. 18 de janeiro, exato. Depois eu voltei, fui trabalhando e saí algumas vezes, mas nada demais. Só que, cara, chegou ali naquele carnaval, eu não tava bem. Sabe? A única coisa que eu fiz no carnaval foi sair no primeiro dia de feriado que eu não trabalhei. Sim. Então ali eu já fui pra uma festinha do trabalho, alguma coisa. E cara, foi o único dia que eu saí do carnaval. Eu não saí, fiquei dentro de casa, tava repensando várias coisas que tinham acontecido, tinha terminado um relacionamento ali que já tava naquele processo há muito tempo de término, né? E não tava agradável, e então tudo isso pesa muito, e só vim entender sobre o peso dessas coisas recentemente. Mas o que acontece ali? Eu fiquei recluso e me fudi bastante, né? Porque no dia 16 de março eu saí pra trabalhar, já sem saber se eu ia voltar pra casa, porque eu tinha uma expectativa de necessidade, lockdown, e achei que ia ser levado a sério. Falei, porra, se eu não trabalhar hoje é bom, porque em sequência a gente vai ficar recluso um tempo, a doença vai embora e tá tudo certo, né? A gente achava que ia ser rapidinho, né, cara? É muito louco. A gente achava que, sei lá, ia ter alguém louco o suficiente de seguir
que é ciência nesses momentos, né? Opa, olha ali, tem um monte de especialista. Quem sabe eles têm alguma coisa para colaborar. Então seria óbvio demais pro Brasil, eu acho. Então, cara, eu tô nessa pandemia desde 16 de março, e foi o dia que eu saí para trabalhar e voltei para casa para de fato começar a pandemia, o isolamento social. E tá aí desde então, nunca mais trabalhou fora, sempre em casa? Não trabalhei fora. Eu cheguei a viajar para Minas para ficar com meus pais, que eu já não via eles há mais de ano, né? Então, falei, Você tá em Curitiba, né? Tô em Curitiba agora. E então eu, cara, vou fazer isso, né? Vou voltar ali e ficar um tempo com meus pais, mas isso só veio em novembro, né? Novembro de 2020. Eu não fiz isso. Eu tinha viajado para lá no final de 2019, então eu precisava voltar, né? No final de 2019, não, cara, tô falando besteira. Eu cheguei aqui. Parece mais tempo, né? É mais tempo, na verdade. É até mais tempo mesmo. Mas enfim, eu confesso que eu tenho ido a parques, né? Ficar isolado em parque, alguma coisa assim. Curitiba tem muito parque. Só que eu não fico nas pistas, eu fico entre as árvores, essas coisas, até pra ficar com o cachorro, né, e tal. Uhum. Mas é o máximo de saída que eu faço, assim. Nem mercado direito eu evito ao máximo, eu tento comprar tudo online. Mas, assim, não é simples, né, cara? A gente tem momentos que a gente, de fato, questiona até a nossa realidade, em certo ponto, sabe? E esse foi o começo da pandemia pra mim, sabe? Nem o carnaval de 2020 você chegou a comemorar, né, cara? Ao menos, né? Não, eu queria meter o louco, só que eu não tava bem, cara. Sim. E eu aprendi a respeitar um pouco minha dor. Nesse momento eu falei, cara, eu não tô bem, eu não vou fazer isso porque eu vou perder o rumo, assim, eu vou perder o ritmo. E quando você não tá bem, é muito fácil você se machucar, né? Você se envenenar, você se piorar ali na situação, porque você vai beber mais, e na hora que você bebe mais, você também perde mais controle, você deixa de agir com razão, você age só pelo momento. E eu falei, cara, eu não vou fazer isso, né? Eu não tô bem, eu sei que eu posso cair nessa bad vibe aí, eu não vou seguir esse caminho e resolver ficar em casa. Então, assim, sim. Quando começou a pandemia, cara, eu tava até, ok, né? O que eu tenho que fazer? Pra onde vai? É temporário? É pra um bem maior? Eu usei isso como mantra há muito tempo. É por um bem maior, né? E confesso que nem na minha maior inocência, cara, eu nunca imaginei esse cenário que a gente tá hoje. E eu acho que isso mas não é o cenário de pandemia, esse é o ponto. É um ponto da decepção que a gente tem, que eu acho que pouca gente fala, ou talvez pouca gente percebeu. A gente não imaginou que a gente já tá nesse poço, né, cara? Que a merda do mundo inteiro sofreu, mas a gente não ia imaginar que justo o nosso país ia estar desse jeito, né? Cara, e é uma coisa assim, é uma coisa de filme, cara. Um filme que chama Idiocracia, cara. Até existe esse filme, sabe? A gente tá nessa sociedade, cara. Porque o que eu quero dizer é exatamente isso. Eu lamentei muito a doença, imaginei a possibilidade da gente ficar recluso durante um longo período de 4 a 6 meses e falei, cara, vai ser, mas é necessário, sabe? Coloquei na minha cabeça e esse é o ponto da inocência que eu acho que as pessoas falam um pouco, assim. Eu não achei em momento algum que a gente ia ter que lutar, brigar e lutar contra uma defesa cega de um posicionamento que é maldoso, é ruim, é cruel, sabe? Então, eu não imaginei, isso me machucou mais do que estar na situação reclusa. Isso me machucou mais do que estar isolado, do que ficar muito tempo sozinho, sabe? Ver que as pessoas não são capazes de entender, de ter a empatia básica de sobrevivência humana, isso me regaçou, entendeu? Isso me regaçou. Não é ficar isolado, não é postar gente, eu não dou mais conta de ficar em casa, então passei no shopping porque ninguém é de ferro. Não é isso, cara. Não é isso que me incomoda. Isso eu acho ridículo. O que me incomoda é a falta de capacidade de respeito básico à vida com um público que não é seu. Nossa, aí você falou mesmo, é verdade. Então é muito focal, assim, é muito, mais uma vez, né, cara, um genocídio focal. Então é foda, assim, de entender como que isso era possível.
isso, cara, me remete, foi mal, assim, até buscando, né, eu acho que no final das contas a gente vai falar de terapia e... Com certeza. E já chegando nesse ponto, né, o que é a terapia, cara, eu vi tanta coisa, assim, do meu passado e tentando entender por que isso me machuca tanto, isso me frustra como cidadão, sabe? Que pertenço a uma sociedade, isso me frustra, tipo, nada do que eu fiz contribuiu pra acontecer o contrário disso, entende? Sim. Nenhuma conversa de bar foi eficiente, nenhuma conversa com amigos foi eficiente. Quantas pessoas estão do outro lado agora? E é um outro lado, cara, não tem como mais não falar que existe uma barreira nesse meio. Existe uma barreira cultural, existe uma barreira de classe, existe uma barreira de posicionamento. E isso volta na minha adolescência, que era um período que chegou num absurdo do meu pai virar pra mim, meu pai lembrar de algo. Nesse nível, é tão pequeno, é tão distante da realidade dele, significava tanto pra mim, que eu também lembro dessa conversa, que meu pai chegou pra mim e viu eu pintando na minha jaqueta o punk, né? Jaqueta punk, pra quem não sabe, meu passado tem o punk rock, o punk em si como ideologia. Hoje o punk rock tá na minha vida e muita coisa do punk tá no meu discurso, nessa fala que vocês estão ouvindo aqui, com certeza. Mas não de uma forma juvenil, pueril e inocente com relação à realidade. Eu acho que isso me fundou pra chegar aqui e entender mais cientificamente as coisas. E eu chego aqui, cara, nesse momento e lembro dessa história, assim, meu pai questionando, eu tava pintando, né, na minha jaqueta um anti-nazi, né? Só que eu não tinha feito o anti ainda. Lá em Minas, quando você foi. Lá em Minas, o adolescente Claudinho estava com sua jaquetinha, né, cara? Sua jaquetinha ali, fazendo os seus desenhinhos na jaqueta para expressar com símbolos, né, a sua revolta com a sociedade. E ali, cara, eu tava fazendo a suástica pra eu fazer o anti, né, que é colocar o contra ali. E meu pai virou para mim e falou: filho, isso aí eu não posso aceitar na minha casa. Não sei se você sabe a gravidade disso. E me deu um pequeno sabão ali, sabe? E não foi gratuito, foi extremamente pontual. E eu acho assim, cara, meu pai tem ensino fundamental e ele sabe disso. E isso também me faz questionar. É lógico que eu não posso expressar uma estatística alta como população brasileira com base no meu pai. Mas meu pai não recebeu uma instrução maior, ele não estudou tanto assim. A leitura dele ele lê, mas tem uma certa limitação de pontos, de assuntos, de argumento. Então, um homem simples como meu pai me chegar e vir falar de nazismo, vir falar o porquê o nazismo não deve ser repetido e aplicado e por que aquilo não é um benefício para a sociedade, é incrível. Sensacional. E depois eu falar: não, pai, eu tô fazendo anti. É porque aqui até mostrei a tinta e tal. Ele, tá. E aí a gente conversou e eu expliquei para ele da hora, né, mano? Isso, cara, eu era 15 anos, beleza, né? E ele falou: mas pra que isso? Isso não existe, isso acabou e tal. E eu falava: não, os fascistas continuam, o governo continua fascista. E a gente, cara, o militar continua no poder, cara, a galera continua aí, todo mundo que matou continua. Então, de onde vem essa falta de carinho com qualquer outro ser humano? De onde vem isso? A nossa falta de democracia, será que, quando as pessoas falam assim, não existiu ditadura militar, tá aí outra base de sucesso da ditadura militar. A banalização da violência, cara. A banalização da violência contra o menor, contra a minoria. Que não é minoria. População negra, por exemplo, não é minoria. É minoria cultural, não é minoria em quantidade. Correto? Eu, pelo menos, se eu tiver errado, mas eu entendo muito isso dessa forma. 52% é negro. Exato. E esse é o ponto de sucesso do militarismo do Brasil. Da ditadura militar no Brasil. Nós perdemos a empatia, entende? A gente foi criar... Nossos pais, nossos avós pegaram essa cultura que a gente tá vendo hoje. Essa cultura de, cara, isso aí é coisa de vagabundo, isso aí é coisa de não sei o quê. Então, isso que eu tô te falando, Bergs, por exemplo, tudo isso que eu tô te falando são coisas que eu tive que entender quase dentro da minha essência. Quando eu fui analisar o que eu estava acontecendo, por que eu estava tão frustrado, por que eu não estava conseguindo aguentar nada, é lógico que tem outros problemas que são meus, além da sociedade. Cara, é bem devaneio, né, esse ponto que eu tô falando, assim, sei lá, eu tô vendo isso aqui como uma oportunidade de passar pra você coisas que você fala,
cara, eu preciso, me conta o que você tá pensando, o que tá acontecendo. Aham. Então eu tô aproveitando isso aqui, assim, tudo bem, a gente tá gravando um podcast, mas é como se eu tivesse trocando uma ideia contigo sobre, cara, meu processo mesmo, tá ligado? É uma conversa. Eu lembrei do seu pai, mano. Você falou esse negócio do seu pai. Eu lembrei que lá quando a gente tava dando um rolê lá no Centrão, você tava falando algumas histórias do seu pai. Eu não me lembro realmente as histórias, mas deu a entender que seu pai era correria demais, cara. Tipo, seu pai sempre foi o revolucionário das ideias. E eu acho isso muito louco. Um cara de Minas, não sei se no interior, mas um cara que já é de outra geração, ter esse pensamento que muito moleque de 18 anos não tem hoje, Pois sabe? é, cara. Isso eu acho de um privilégio, cara. Sério mesmo. Porque, sinceramente, assim, cara, tem muito parente meu que eu tenho até receio de manter o contato, porque ia ser uma decepção se eu começar a conversar e aí a pessoa falar um negócio totalmente escroto e vai dar aquele desânimo de conversar. E você não acha que eu vivo isso, Você tem esse privilégio cara? em casa. Eu vivo isso. Ah, eu tenho certeza. É lógico, todo mundo. Minha família é muito grande, cara. Só meu pai tem 12 irmãos. Tinha, né? Porque o Covid fez o trabalho na família também. Então, agora são 11 irmãos que meu pai tem. Né? 12, são 13 no total, 12 vivos agora. E é bem esse corre que você falou, assim. Meu pai, na verdade, é de BH. E ele, inclusive, é legal falar isso. Nos anos 70, meu pai estava com 18 anos, né? Então, meu pai, um cara da minha altura, né? Um cara mais alto e tal. Cara, exército nessa época, você sabe. O cara tinha corpo, pegou. Não tem jeito. Ele, cara, meu pai tinha sérios problemas comportamentais com a autoridade do exército. Vários fins de semana, pernoites, solitária, tapa na cara de superior. Meu pai correu alguns riscos, assim, cara, que desnecessários. Eu acho que ele era muito sangue quente, cara. E eu peguei muito disso, né? E a outra parte que a gente volta na terapia também, né? Pensando nisso, é um ponto que eu sempre achei que é evolução, assim. É entender quem somos nós, quem são nossos pais, quem eles podem nos influenciar. Nossos pais como qualquer pessoa em volta, mas que nos criam, né? Então, quem são as pessoas que nos influenciaram? Dizem que a gente é um pouco de quem... da nossa genética, um pouco do nosso meio, um pouco dos nossos traumas e um pouco das soluções dos nossos traumas. Então quem é que sobra aí, né? Então eu quero entender essa parte genética e essa parte da criação, como meu pai me criou e minha mãe me criou também. Beleza, é um contato direto, né? Tanto genético quanto comportamental. Como eu posso evoluir, sabe? Porque eles me deram educação, eles deram base de muita coisa, mas existe um débito que não é um débito deles, é um débito cultural nosso. A gente não cuida mentalmente da gente. Né? Ninguém ensinou isso pra gente. Acho que eu nunca perguntei isso em episódios da série Quarentena. O impacto da pandemia para os nossos pais. Como é que tem sido na sua família esse impacto? Assim, seu pai tá respeitando? Tá. Como é que tá a cabeça deles, a ansiedade deles? Porque, eles... Então, sofre do mesmo jeito que a gente, talvez de forma diferente, talvez um pouco mais casca grossa, que a geração muda, a geração tá mais aberta a manifestar os sentimentos, mas eles sofrem de alguma forma também, né? Como é que tá na sua casa lá? Eu acho até impossível não comentar dessa forma, mas eu acho que pelo posicionamento político do meu pai e da minha mãe, isso é um suporte enorme para eles respeitarem a pandemia, sabe? E para você ficar mais tranquilo também, né? Cara, e meu pai já tomou a segunda dose, por exemplo, ele tá imunizado, mas ele tá dentro de casa, sabe? Minha mãe não tá imunizada ainda, mas depois que ela tomar a vacina, ela não vai sair de casa. Então, assim, é muito foda, velho. Meu irmão, cara, um cara de 26 anos não sai de casa há 1 ano e 3 meses. Porra, show. Então é muito foda você ver isso, assim, de entender que, cara, minha família me dá essa estrutura também. Pelo menos isso, cara, porque eu tive ano passado um burnout, né? A realidade, assim. Eu não comento muito sobre isso, mas foda-se. Não foi fácil. Tem um débito também da empresa, tem um débito meu, é lógico, mas também tem... são várias responsabilidades. Você acha que teve seu também, cara? Será que o burnout é débito nosso também? Falando em questão de trabalho, não. De forma alguma. Mas eu falo de não ter recorrido à terapia antes. Entendi. Sabendo a necessidade e já querendo fazer isso, sabe? Entendi. Mas talvez
talvez seja aí também, é um ponto que eu tenho que entender também, e me perdoar por isso, porque eu não fui instruído para isso, apesar de entender a necessidade, sabe? A gente só de fato vai buscar algo se esse algo se torna necessário ou parte de nossa vontade, pelo menos eu acredito assim. Então, se eu não tenho vontade, ou tenho vontade, mas eu não preciso de uma forma com que minha vontade não é tão alta assim, eu não busquei a terapia antes. Entende? E, cara, quantas vezes eu gastei basicamente meu mês de terapia em noite na cachaça, por exemplo, sabe? E não tô falando assim de sair, beber uísque, esbanjar dinheiro, não. É de ir pra um lugar, comer besteira, comprar uma vodka em outro, ir pra outro, comprar um negócio e vai, roda a cidade, cara, volta pra casa sem lembrar como, não sabe o que aconteceu na noite anterior. Cara, isso, eu tô te falando aqui de vários fins de semana da minha vida, sabe? E hoje, enxergando à distância, dá para enxergar o padrão. Imagina a pintura, né? Aquelas pinturas se aproxima e é um monte de deformações e cores, quando você distancia, tem uma imagem ali, né? E é isso, assim, como eu tô bastante distante dessa versão, não tô dizendo que eu não bebo, não é isso, não é nada disso. Não tô dizendo que eu não vou ficar chapado e vou ter blackout um dia, não é isso. Mas eu tô dizendo que era um recurso, entende? Era um recurso. Era o que a gente achava que tinha no momento, né? Pode ser assim. Exato. E, cara, e até é tanta doideira quando você fala, cara, tá, eu preciso de um suporte, eu preciso me cuidar, eu preciso de um profissional olhando pra mim e falando, cara, precisamos conversar, você precisa pensar bem, você precisa entender. Só pra te contextualizar melhor, então teve esse início, né, de pandemia, eu fiquei ali 4 meses, cara, sem contato com ninguém, só com entregador, assim. Era o máximo. Até onde eu falei, cara, eu preciso de alguma coisa e, né, abri o Tinder, por exemplo. Aí eu falei, claro. Eu preciso. É um clássico, né? Enfim, então nessa época foi ali que eu consegui. Foi até um Tinder mais elaborado, né? Você faz ideia disso, né, Ben? Ok. Tenho que pensar em alguém que eu possa ter uma continuidade de encontros e que não vá diversificar muito, nem pra mim, nem pra essa pessoa, porque eu de fato, né? Então, meio que eu acho que foi um processo de entrevistas, assim, sabe? De com quem, até chegar num ponto. E, enfim, foi até muito legal. Assim. É um rolê que tá por aí até hoje, entendeu? Então. Você falou de aplicativos, cara. Não tem como não falar da época em que você deu uma sumida das redes sociais aí, né? Eu, como amigo pessoal mesmo, eu senti, né, cara? Patrícia aqui, que tá aqui, né, no quarto também. Aí eu já conversava com ela nem tava aqui, né, morando comigo, né, nessa época da pandemia, conversando com ela pelo Zap. Pô, e o Krau, mano? Tá sabendo do Cláudio, cara? Ele falou pra mim que ele deu uma sumida aí, cara, pra esvaziamento, porque tava muito difícil as notícias. Era exatamente por causa das notícias que tava pesando, ou era por outras coisas, ou era um acúmulo de coisas que fez você sair do Instagram. Dá um tempo. Twitter você nem usa, né? Mas assim, sumir um pouco da internet mesmo, usar só o WhatsApp ali pra trabalhar e focar nos trabalhos. Como é que foi isso daí, cara? O porquê que você fez isso? Faz parte dessa construção também, né? Dessa busca aí. Cara, a palavra... Tá, resumindo, o que eu tô fazendo aí? Por que eu tô tentando melhorar? Eu tô buscando equilíbrio, cara. Eu acho que o ponto é esse. Sabe? É isso que eu procuro. Eu quero equilíbrio. Pô, mas isso é muito abstrato. Cara, mas é o que eu falo mesmo. É um pouco de salada, um pouco de droga, e a vida é isso, sacou? É entender esse meio aí. É conseguir sobreviver e viver bem, feliz nesse meio, sabe? Entender, por exemplo, as casualidades, os eventos da vida, entender que o universo não tá contra você, cara, que é uma coisa muito importante, assim. Bem narcisista, né? Eu acho que mas todo mundo tem um pouco disso. Não acho não, cara. Não, mas é porque a gente tende a acreditar que os fatores, né? Algo vai programar uma cadeia de fatos, cadeia de eventos e, cara, tá todo mundo numa situação horrível, entende? Não tem ninguém especial. O especial é quem não tá sofrendo com essa situação agora. Então, eu não aguentei esse momento ali, cara, de notícia. Tava muito complicado pra mim, porque eu não tava conseguindo equilibrar esse momento que foi ali
a situação do meu tio, né, que faleceu de Covid, por exemplo, eu não tinha entendido ainda o que eu falei já ali sobre esse ponto de entender o que está acontecendo, da minha dor, da minha frustração, porque entende? Eu não tinha essa clareza. Sim. Eu não tinha essa clareza dessa frustração, então eu não tinha conseguido entender esse sentimento. Então eu sofria com ele. Hoje eu já entendo ele. A partir da hora que eu entendi, ele não doeu mais, cara. É incrível isso, né? De se pensar. Cara, é muito louco isso. É muito louco, cara. A terapia é fantástico mesmo, assim. É incrível. Porque, olha, é como se fosse um cubo mágico, sabe? Resolveu a primeira vez, vai na segunda, vai na terceira. Algumas vezes você tem que respirar fundo, meditar, tentar fechar o olho. Mas depois, cara, é só 2 toques de pensamento e, sei lá, você quicou pra longe o negócio. Entendeu? Cara, não sei se encaixa a mesma coisa, mas isso me lembrou bons anos atrás aí, bota uns 12 anos atrás, eu estava morando em São Paulo ainda, eu trabalhava no centro de São Paulo ali, né, e pegava um ônibus todo dia pra ir pra minha quebrada, era 1 hora e pouco meu trajeto ali, e eu lembro que era um dia comum de trabalho, eu saí do trabalho, peguei o ônibus no terminal Parque Dom Pedro aí, quem é de São Paulo, aí o maior terminal de ônibus do universo, tem ônibus pra caramba lá, peguei e fui pra casa, e eu tava lotado, então eu fiquei em pé no ônibus ali de boa. Do nada, eu acordei no chão do ônibus. Caralho. Né? Claramente ali tive um desmaio e não sei porquê, não senti nada. Abri o olho, a galera me puxando, o motorista falou, cara, quer que eu paro no hospital? Aí eu, não, cara, continua aí. Claramente, um monte de gente querendo ir pra casa. O cara não ia dar uma volta pra ir pro hospital. E eu tava realmente real, tranquilo. Uma das pessoas que me levantaram foi um cara que mora no mesmo condomínio que o meu, que morava, né? Pai de um grande amigo meu. E ele me reconheceu, ele, caraca, e aí, Bergs, tudo bom, cara? O que aconteceu? Cara, não sei, cara, o que aconteceu comigo, mas eu tô bem, você quer uma água? Ele tinha uma garrafinha d'água, eu bebi ali. Eu acabei sentando do lado dele no ônibus, né? E aí, você trabalha por aqui? Eu falei, trabalho, tal, e comecei a puxar papo. Aí ele colocou a mão no meu ombro e falou, cara, ontem eu perdi minha esposa, velho. Porra! Aí ele falou, falei, caraca, Dona Maria, mano, a mãe do Paulinho, cara, minha esposa morreu ontem, não sei o que. Eu falei, que isso, cara? Aí já fiquei em choque, porque eu amava ela, muita gente boa pra mim, eu não sabia, fiquei sabendo no dia, olha aqui, no dia que eu desmaiei, ele me pegou lá, e era um trajeto que ele nem pegava, ele nem tava indo trabalhar, era outro rolê que ele tava fazendo. Olha que pra São Paulo é uma grande coincidência, sabe? São as arquiteturas do destino, né, cara? Muito doido isso. Mano, e quando ele falou que perdeu a esposa dele, e eu fiquei em choque, assim, muito preocupado com o Paulinho, com o filho dele, que era amigo meu e tal, e ele super tranquilo, cara. E é um cara muito sábio, né? Eu falei, e aí, cara, como é que você tá? Você tá precisando de alguma coisa? Ele, cara, eu tô precisando, mas é isso, né, cara? Sofri, ela se foi, mas eu tenho meu filho e minha filha, eles precisam de mim, e é isso, eu tenho que aceitar. E ele falou numa calma que me lembrou muito o que você tá falando agora. Ele falou com uma sabedoria, claramente é um cara que não faz terapia, ninguém falava de terapia há 15 anos atrás, ninguém falava de terapia 15 anos atrás. E ele falou, cara, e é isso, cara. Tem o meu filho aí, minha filha, eles precisam de mim, bola pra frente, cara. Bola pra frente, vamos descer? Aí, assim, mudando de assunto, eu entrando no prédio com ele, precisar de alguma coisa, tá tranquilo. Cara, ele numa calma. E é claramente um cara que chegou em casa e acalmou os filhos dele, sabe? Putz. Os filhos dele se sentiram bem seguros. E esse lance de aceitar essas coisas eu acho sensacional, cara. E não é pra qualquer um, não, cara. Pois é, cara. Sabe? Não, eu não tô dizendo que eu consigo. Igual a conversa que eu tive com você, lembra? Eu tive com você no Instagram, que você mandou um áudio pra mim sobre aquele fato que aconteceu com um amigo nosso. E você falou, cara, é isso, eu aprendi a lidar com isso. E eu falei, caraca, que legal esse áudio, cara. Até comentei depois, cara, que áudio maduro da sua parte, e é graças a terapia, né, que você conheceu esse lado, né? Cara, é lógico que é graças à terapia, assim, mas outra coisa que a terapia tá me mostrando muito, e não é papo de coach, é lógico que isso aqui tem que ter fundamento, mas tá dentro da gente a resolução. Tá ligado? Ninguém tira ou acrescenta nada em nós, assim. Nós é que vivemos e tudo que a gente vai vivendo vai acrescentando. Então a gente não perde nada, a gente não deixa nada, a gente não fica... Alguém tira a nossa essência, não é um relacionamento. Mas Sim. A terapia tá aí exatamente porque é uma ciência que consegue guiar isso na gente, tá ligado? Então, por isso é que coach se agarra tanto nesse termo de... gente, eu não tô falando de todos os coaches, né? Mas eu tô falando do coach de 2000 até 2019, quando o coach era o maior problema da sociedade brasileira. Porra, saudades, né, cara? Saudades. Era um problema que a gente fazia na zoeira, assim. Para esse cara aí. Mas é o cara que, pô, não tá atrasando o meu lado, tá ligado?
Porra. Sacou? Tipo... Também as pessoas têm que entender, né? O povo surge com as ideias arrombadas, toda a sociedade precisa de um bode expiatório sazonal. E, cara, era coach. E é tipo assim, admiro o cara que tá dando esse corre e tá conseguindo ludibriar geral, tá ligado? É isso. Mas assim, não tá matando ninguém, né, cara? Tem vários tipos de ilusionista no mercado, né, velho? Esses aí são... Mas sim, é isso, velho, é isso. Mas no fim das contas, bicho, a terapia que o cara precisa estar te explicando o porquê. É o cara que vai te explicar o porquê que aquilo que aconteceu com você se transformou num padrão repetitivo que você tem na sua vida. E padrão repetitivo não quer dizer só toque, cara. Não quer dizer... Eu nem sei se toque é um padrão repetitivo, tá, gente? Quem tiver... Eu sei que tem muito psicólogos e doutores e bacharéis aqui escutando o Confábulas. Eu tô falando... Dentro do meu... Agiotas, traficantes e garotas de programa também, cara. Que são... Público pra todos. Público geral. Então, assim, são situações, cara, de experiência própria, tá? Não são situações de técnicas ou de conhecimento acadêmico, tá? Então, sim, a experiência que eu tenho é essa, que a pessoa vai te ajudar, vai te conduzir, vai te levar e te explicar os motivos, se você quiser entender. E esse é o grande detalhe, né? Você tem que estar em equilíbrio, você tem que estar entendendo aquilo. Então, eu confesso que até hoje eu não cancelei nenhuma sessão minha. Eu adiei uma porque eu precisei por causa de momento, uma até hoje. Eu tô desde de agosto fazendo terapia. Maravilhoso. Então, assim, é um compromisso meu comigo mesmo, sabe, Bergs? É uma coisa que eu não quero... Ontem, por exemplo, foi um dia que eu precisei muito, assim, da terapia. Eu tava num nível de desequilíbrio que eu não tinha passado ainda desde que eu tava tranquilo. Mas também foi um desequilíbrio que eu identifiquei, sabe? Eu vi que eu tava puto, eu vi que eu tava desequilibrado, então eu parei de trabalhar, parei de responder a algumas pessoas que estavam causando estresse, respirei, afastei, busquei outra coisa pra ver, porque, cara, eu prefiro perder 15 minutos pra mandar uma mensagem de trabalho e tomar uma ferrada de alguém do que responder a pessoa com o mesmo... do que ser o espelho do que eu recebi, tá ligado? Ah, sim. Então, sim. É um exercício a também. Maneira que o tempo que a gente demora pra responder uma mensagem por causa de algum problema muda muito o jeito que a gente responde, né? Cara, muda até... Porque responder no calor do momento, se você respirar 10 minutos, ou sei lá, no final da tarde você responder, a maneira vai ser muito diferente, né? É muito diferente, cara. Inclusive, se eu tivesse respondido o que eu tava pensando no momento, talvez eu já tava, sei lá, no LinkedIn nessas horas, colocando que eu tava... Então, assim... Caralho. Não, eu tô brincando, né? Mas é bem assim, é bem aquela coisa de... Tá, a gente tem que equilibrar alguns pontos, tem que chegar em algumas conclusões e tem que ser melhor. Eu tenho buscado ser uma versão melhor. Eu sei que... cara, o que é a formatação das coisas, né? O que você quer, no final das contas, com terapia? Cara, e eu tô falando muito sério, até em níveis de maturidade. Eu acho que eu tô com 34 anos, Bergs. Eu comecei a desenvolver minha maturidade há 2 anos atrás, eu acho. Papo reto, eu achei sempre você um cara, avançado já, assim, cara. Claro que, falando a real, os anos anteriores que a gente trocava ideia era de maneira bem mais descontraída. Confesso que a primeira vez que eu troquei ideia com você lá no grupo do café, eu lembro que a gente ainda não trocava uma ideia, tá? A gente só tava no mesmo grupo, ainda não sabia mesmo, assim, a importância que você era naquele grupo, que você era amigo de infância da galera ali, de adolescência e tal. Aí eu lembro que eu postei uma foto, mano, tipo, num grupo assim, no meu trabalho eu tava com uma camisa meio polo, assim, na época que eu usava camisa polo, hoje eu só uso camisa preta, você tá vendo? Eu só uso assim, camisa preta, assim. Aí eu falei uma coisa, você me zoou a minha camisa, tá ligado? Tipo, Luke Augustinho, assim, na marra. Eu falei, caralho, mó cuzão esse arrombado do caralho, eu achei que ia ter mó rixa, assim. Aí depois a gente acabou gravando junto, falei, caralho, esse maluco é muito foda, cara, é muito foda, e depois foi desenvolvendo mais as conversas, falei, mano, esse moleque é muito 10-10, cara. Obrigado, mas quando cara. A gente conversava, era sempre nesse tom de zoeira, né? Aí teve uma ocasião, numa madrugada da vida, na época dos Hangoutão, que a gente começou a falar sério sobre um assunto, falei, caralho, mano, o moleque o cara é avançado nas ideias, cara. Então, não é só pinto com igual, você
me falar que... Você vem me falar que o papo... Você desenvolveu maturidade só de 2 anos pra cá, não, eu acho impressionante, cara. Não, mas vamos lá, né? Devido aos créditos também, eu não posso dizer que eu não era um completo imaturo. É lógico que a minha maturidade eu vim desenvolvendo ela ao longo dos anos, assim. Né? Com o passar dos anos, a gente não é possível que não vai evoluir nada. É lógico que tudo tende a ser um aprendizado. Eu tento melhorar bastante as coisas, mas eu acho que eu até não expressei com clareza. Eu acho que minha maturidade com relação ao meu autocuidado e voltar a minha vida de fato a entender a minha prioridade na minha vida, isso começou há pouco tempo, né? Tá, entendi. Entendeu? Então quer dizer que esse isolamento você está se dedicando mais a si mesmo e tal. Sim, cara. Que era outra coisa que eu ia puxar mais pra frente. É uma mudança na minha vida porque eu, de fato, tô investindo em mim, sabe, Bergs? Porque até eu comecei a falar disso porque o que eu busco na terapia, eu cheguei a buscar a terapia pra entender qual que era o meu sonho da vida, cara. Nossa. Você sabe o que você não saber qual que é o seu sonho de vida, entende? Você encontrou ou tá encontrando ainda, tá pensando sobre isso ainda? Eu tô encontrando, mas é outra coisa que isso, cara, já sentei aqui nesse lugar onde você tá me vendo agora e desabei de chorar absurdamente porque o cara pediu pra eu descrever o lugar que eu queria estar naquele momento, velho. O Éder, que isso? Né? O Éder, meu psicólogo, até mencionar o nome dele aqui, figura... Salve, Éder, tá salvando o cara aí, Pô, mano. tá salvando o cara e eu não sei nem a idade do Éder, cara, eu não perguntei isso, porque pra mim isso não é importante, mas eu acho ele tão novo, cara, e ele é tão fantástico, isso é incrível de ver. Ele aparenta ser novo? Aparenta ser muito novo, inclusive. E assim, velho, é incrível ver o cara trabalhando, sabe? Como que eu falando com ele volta num ponto ali, olha, você falou algo sobre isso, talvez, nem eu lembrava. E o cara me joga aquela cartada assim na mesa, velho, o cara, sabe? Esse cara tá prestando atenção mesmo, tá ligado? Ele não tá aqui só balançando a cabeça. Sim. É a grande diferença, né? Da gente conversar com eles e conversar com um amigo nosso amigo, foda, né? Então, cara, falar de Flamengo, sabe? É isso, né? Pois é, cara, e eu até perguntei isso, não sei se eu falei isso, já fiz isso com você, porque quando as pessoas me perguntam como é que eu tô, eu tenho falado de verdade, sabe? Então eu tenho afastado as pessoas que não querem saber como eu tô. Ah, maravilhoso, sim. Isso e não é afastado, eu não tenho feito isso de, quero afastar. Não, eu acho que tá bem legal, porque alguém, e aí, como é que você tá, cara? Tô num momento legal, que apesar da situação, tô num momento de descoberta, terapia e tal, e a pessoa não dá continuidade, é porque ela tá cagando pra saber como que eu tô, sacou? A gente desenvolve isso mesmo, a gente sabe realmente se a pessoa tá se importando, se ela tá ouvindo... no mínimo. Ou tá absorvendo aquela informação, né? Exato. Então, cara, eu tô desenvolvendo sonho. E eu entendi também, por causa, igual aquela questão da dor, né? Quando você entende, ela deixa de doer tanto, porque você consegue ir contra aquilo, sabe? Aquela ideia, aquele conceito, aquele sentimento. E pelo menos tem sido assim a minha experiência, né? Sim. Então, quando essa frustração de não ter um sonho real, um sonho palpável, um sonho construtivo pra minha vida, eu também entendi que tá tudo bem, que agora eu tô no momento em que eu posso fazer isso com clareza. E agora eu vou trilhar o meu sonho do jeito que eu quero, sabe? Então eu comecei a entender o que era o meu sonho. Entende, Bergs? Porque assim, e quando eu digo desse ponto de maturidade, eu tô falando que é recente, porque, por exemplo, em 2017, um amigo de adolescência que tinha aparecido ali, a gente começou a trocar ideia, a gente saía muito, curtia, escutar som, a gente viajava, fazia rolê pra caralho junto ali, e o cara foi um amigo de infância também, e ele aparecer naquele momento, eu tava muito mal em 2016 ali, 2017, eu não sei se, eu acho que foi nessa época do hangoutão aí que você tá falando. Bons tempos, né, cara? E eu não tava bem, né, cara, eu tava passando por uma barra ali também. Eu também não tava não, irmão, não tava não, a gente maquiava muito, muita cara. gente não tava, cara, a gente tava, no cafezinho ali, o cafezinho tinha um grupo interno que era um suporte contínuo pro outro, tá ligado? Porque não funcionava ali só
não era só chegar e fazer graça e sair fora, né? Mas é igual a gente tá falando, não é a mesma coisa de conversar com um amigo, né? E o cara vai te explicando e você vai entendendo, porque, por exemplo, esse amigo meu, ele chegou na casa, né? Na casa que eu tava, na época, a casa dos meus pais, eu tava em Pará de Minas, mais um problema, né? Eu saí do Belo Horizonte de uma vida morando sozinho e fui lá pra Pará de Minas porque eu tive um problema financeiro, não consegui suportar a crise de 2016 ali, né? Então, enfim, eu tive que voltar para casa dos meus pais. E isso, cara, me reacendeu vários traumas ali. É que não foi uma boa experiência. Nunca é bom, né? Quando acontece cara, isso. Cara, não né? é bom. Não é bom, cara. Não é bom mesmo. Você se sente, tipo, fracassado mesmo. Essa é a real, cara. Tipo, a tendência é sempre você ir pra frente, sair da casa dos pais, vai construir seu negócio. Agora, ter que retroceder é meio complicado, né, cara? Cara, e não é uma questão de retrocesso moral, assim, não é um fracasso social moral. Não. O problema que eu digo é bem, você viveu coisas ali que elas representam um crescimento seu, mas elas representam coisas boas e coisas ruins, lembranças, situações, circunstâncias. E quando você volta em uma situação dessa sem um aparato, né, sem uma terapia, alguma coisa que te dê um sustento psicológico para a situação, é muito fácil você retroceder, aí sim você retroceder, entende? Entendi. Porque é esse retrocesso que eu tô falando, de perder a referência de si, entende? Porque você tava vivendo sozinho na sua realidade, na sua casa, nos seus costumes, você tinha o seu jeito e de repente você tem que voltar pro jeito que é seu, mas dentro da casa dos seus pais, a regra dos seus pais. Não é a por mesma exemplo, coisa. Não é pro meu pai chegar e falar assim, mas você não tem que fazer tal coisa amanhã de manhã, por que você tá acordado agora? Cara, isso, pagar um aluguel é para isso. É para você não passar por esse tipo de situação também. Sim. Para você ter a sua vida do jeito que todos nós precisamos ter o nosso jeito de viver sem outra pessoa. Né? Então é isso que me faltou muito ali também. Então quando, né, o amigo meu veio falar, cara, eu tô com uma grana, meu sonho sempre foi construir o bar, e me chamou para construir o bar, você lembra desse rolê? Claro. E no final das contas eu segui o sonho de outra pessoa mais uma vez, entende? Eu não lembro se você tava com o bar quando a gente já começava a trocar ideia, ou você já tinha saído da sociedade já, mas eu lembro do bar, desse rolê, mas enfim. Isso foi ali o bar foi, quando eu saí foi em 2018, Bergs. Então, quando a gente trocava ideia, você ainda tava no rolê, com certeza. Então foi 2018 isso aí. Isso foi o quê? Eu saí de lá em fevereiro. Então, assim, foi uma experiência que não foi muito agradável, assim, não foi agradável, na verdade. Vivendo o sonho dos outros, como você disse, né? Vivendo o sonho, exatamente, cara, porque teve uma situação que eu vivi que quando, enfim, eu não vou explicar o caso todo, nem justifica, mas quando você, tá trabalhando ali, eu entrei nesse projeto em junho e era novembro, dezembro, a gente, tamo aqui, abriu o bar, tá rolando, respirando fundo, não vi um puto de dinheiro, não vi nada, e, cara, só terminar aquele cantinho ali que vai ficar massa, né, e tal, o cara vira e fala, o meu bar tá do jeito que eu queria. Puta merda, aí é foda. Peraí, cara, como assim, sabe? E o que tá acontecendo? E ali tudo acabou, assim, pra mim, nesse sonho que não era meu, entendeu? Você entendeu que você era uma escada ali mesmo, né? Total. Isso me doeu pra caralho, isso virou um trauma pra mim também, né? Confiar nas pessoas, de novo, virou um trauma. Então, e ainda mais vindo de um amigo, assim, é bem complicado porque, é um cara que você te conhece desde quando você não era a pessoa que você é hoje, sabe? Sim. Você não tinha nenhuma personalidade, você era uma criança se desenvolvendo. Então, essa pessoa quebrar essa expectativa da confiança, ou que pra mim foi uma quebra de expectativa da confiança, e pode, sei lá, não sei se não tô defendendo lados aqui, mas é porque pra mim doeu, sabe? Não foi agradável e eu me senti lesado. Então, cara, isso não foi a primeira vez que aconteceu, entende, Berg? Sim. Não foi a primeira vez que alguém chegou, me pediu ajuda pra construir um sonho e eu peguei na mão e ajudei a construir. E, minha função de vida é ser um construtor de sonho de outras pessoas, cara. Não quero isso pra mim. Então a terapia tá me ajudando também a ver isso. E isso me trouxe um lado nessa pandemia que eu não esperava. Quando eu entendi que meu sonho ainda era possível, que eu já tava tentando construir o meu sonho e ainda não tinha percebido que isso só
só o Éder virar pra mim e falar, Cláudio, você já tá construindo seu sonho. Olha que você já está fazendo isso. Dá um alívio, né, cara? Você não acha emocionante a gente olhar pra trás, ver as cagadas que a gente fez e perceber que, cara, eu não tô mais nessa cagada, pelo menos, né? Não, Sim, não dá um pouco de alívio. Caramba, beleza, aquela época foi foda, mas eu não tô mais lá, sabe? Cara, eu tava conversando sobre isso ontem, cara, com um amigo meu, um grande amigo, inclusive. Pô, o cara me conhece desde 2003, só pra você ter uma ideia. Então, assim, é um bom tempo, né, de amizade que a gente tem. Nossa senhora. Já tivemos altos, baixos e tivemos esse período aí. E é um período da minha vida, e eu confesso que é um período longo da minha vida, que foi dedicado a curtir absurdamente. Rolou o seguinte, cara, foi em 2009, 2010. Foi tipo a Tropicália pra... Sim. Pro Brasil, foi quase um movimento que a gente criou naquela época aí, nesses 2 anos praticamente. Mas foi um furor, assim, foi uma coisa foi uma coisa muito louca. A gente respirou uma cultura, Caraca. A gente respirou um lifestyle ali, sabe? De curtição, de pira, de todo mundo conversava na mesma língua, as referências, as piadas eram só internas, aquela coisa, e foi inflando e era muita gente e ficou naquele descontrole que vai pro lado sexual e todo mundo ficando muito louco ali naquela junção de tudo. E, cara, foi um momento que é aquilo que você falou, assim, foi isso, pra mim, é bem foda ver hoje. Porque eu vejo como uma distância saudável, entende? Entendo, não é que foi um tempo ruim, mas é um tempo que tá lá, representou muito bem o que representou. Foi maravilhoso ter passado por aquilo. Saí machucado de várias formas. Outras pessoas saíram machucadas de formas até mais sérias, pensando em questão de relacionamento abusivo que aconteceu. Entre amigos. Uma pessoa só é amiga hoje, por exemplo. Então a gente dá pra entender assim, o tanto que coisas foram acontecendo nessa situação. Mas, Tropicália mesmo, hein? Foi do Tropicália ali. Por exemplo, de pessoas que saíram machucadas ali por relacionamento abusivo, eu só converso com a vítima, né? Não tem jeito. Claro. Mas são situações, assim, cara, foram ótimas quando aconteceram, assim, a gente não entendia o que estava acontecendo também, se a gente for parar pra pensar. Mas era um ato de juventude também, sabe? E, tô falando pra você ali de coisas que aconteceram há 12 anos atrás. É muito tempo. Olha como reflete até hoje, né, cara? Impressionante, cara. Mas se você... Não é só isso, assim. Na verdade, minha vida de curtição foi além, né? Eu não parei nessa época. Então, na verdade, até pouco tempo atrás, Bergs. Esse é o ponto. E tem algumas coisas que eu comecei a entender também de mim, sabe, cara? Cara, não dá pra você pensar... E não era minha intenção, tá? Mas isso é só pra ser mais figurativo. Eu nem consumo tanto essa leitura, mas não dá pra você viver um lifestyle de Bukowski ali pro resto da sua vida, sabe? E cara, isso, na verdade, isso pra mim me preocupa vendo tanta gente não lendo, cara, porque o cara tem um conteúdo, né, diferenciado, mas o ponto é acreditar que aquele lifestyle aquele estilo de vida é uma coisa boa, de alguma forma. Então é um brinde mesmo à decadência, assim, à autodestruição. E esse é o ponto, né, que a gente tá conversando aqui. Eu tô seguindo o caminho contrário a isso, cara, né? Então eu tô buscando o equilíbrio. A autodestruição, na verdade, é o ponto contrário que eu quero ir, né? Eu não quero uma autopreservação extremamente exagerada ao ponto de virar outro padrão repetitivo da minha vida. Não. Eu tô a fim de ter algo saudável que é acessível, é simples, me contempla em todos os aspectos que eu preciso e tá ok. Viver de boa, tá ligado? Você acha que atualmente você concorda com o seu profissional aí, que realmente você tá num caminho? Você já se encontrou alguma metade, pelo menos? Ou você ainda tá tentando aí, cara? Você fala na construção do sonho? Exatamente. Eu não sei, se às vezes o psicólogo ele acha de outra perspectiva essa construção de sonho, mas na verdade ele tenta que você encontre a resposta, né? Exato. Então você encontrando a resposta, você acha que realmente você já encontrou, tá conseguindo encontrar esse sonho? Como Sim, é que cara. tá hoje aí, cara?
Sim, Porque, assim, a gente tenta tirar coisa boa de qualquer situação, até da pandemia, né, cara? E não é tentar tirar coisa boa, né, cara? É a única possibilidade de benefício. A gente precisa sentir um pouco de benefícios em alguma coisa, porque a gente luta tanto e não receber nada, sabe? É outra coisa que dá até um outro episódio, né? A gente luta pra ter conquista e a gente não recebe nem o básico como um retorno, sabe? Sim. É um ponto muito importante da gente também entender essas frustrações com relação a isso. Porque é luta o que a gente faz, não é receber uma concessão de R$600 por mês numa pandemia. É uma luta, a gente luta, a vida é uma luta, certo? Ela é um ato. Então, assim, é impossível a gente aceitar essas condições de, estou passando pra você, estou aqui quebrando o galho de vocês com R$600 por mês. Cara, eu não tive que passar por isso, entende? Mas isso me deixa puto. Eu não tive que passar por isso porque eu tô construindo meu sonho, esse é o ponto. E eu consegui chegar num ponto onde eu não tô sendo atingido por isso, benefício também da minha área é de tecnologia, é uma área digital, então, consequentemente, a situação de pandemia é analógica e isso custa caro para o que é offline. Então, minha profissão foi beneficiada nesse momento. E, consequentemente, as empresas que eu trabalho são beneficiadas, foram beneficiadas com o alto número de venda, principalmente para a sua casa. Então, tem muito isso, né? Eu peguei um momento profissional de crescimento que me deu uma tranquilidade, pelo menos, que eu não vou perder meu emprego nesse momento. Entende? De pandemia. Bacana. Isso me dá o suporte, mas isso também veio com o outro lado, né? Se a gente não está preparado, tudo tem dois lados, um bom e um ruim. É outra coisa que a terapia me mostra. Não quer dizer que tudo tem dois lados, tem um bom e um ruim. Existe o equilíbrio, existe o lado normal, que não é nada, simplesmente, sabe? E esse é o ponto. Eu não entendia isso. Então, a pressão do trabalho, eu não soube lidar com ela. E ver uma dificuldade também de... Não foi uma dificuldade de reconhecimento, mas demorou um pouco e, infelizmente, eu não estava num momento simples ali. Cara, eu quebrei total, assim. E teve dia que eu só cheguei pro meu gestor e falei, velho, não dou conta de trabalhar, não tá rolando, preciso de um dia, preciso de outro. Teve dia que eu tava totalmente quebrado, cara, sabe? Totalmente sem rumo e sem saber o que tava rolando comigo. E foi por isso que eu fui procurar a terapia, né? Eu não estava conseguindo fazer nada. Respeitaram seu problema? Cara, respeitaram muito. Respeitaram bastante, inclusive. E me deram um suporte também, sabe? Não foi algo, tá lá dando pala, dando piti, ou mimimi, alguma coisa. Não, entenderam a gravidade, me deram suporte. Meu gestor me apoiou muito. Na época era o meu gestor, né? Inclusive, saudades do João. Um abraço pra ele, João Mion. E cara, o que rola, velho? Por que eu tô comentando isso, né? Porque o psicólogo, por exemplo, me fez entender que a minha mudança pra cá, a minha primeira saída, depois que essa coisa toda do bar aconteceu, que eu falei, cara, foda-se, eu não aguento mais, eu tava nessa cidade por um motivo de necessidade e agora, o que eu tô fazendo aqui até hoje? Por que eu não supri essa necessidade? Fui trabalhar fora, sair daqui de novo. Não é uma questão da cidade também, sabe? A cidade não tem culpa que eu sofri um monte de trauma lá. Mas eu vivo isso nessa cidade, porque assim, cara, tem questões sociais que eu não dou conta, sabe? Não me agradam culturalmente. Hoje em dia com essa polaridade aí, como é que tá a rapaziada lá? A rapaziada lá tá lá, né? Não tá em casa, com certeza não. Então é o mínimo, né, que para compartilhar assim, é o mínimo que eu posso dizer. Você acredita que foi a melhor coisa que você fez estar na cidade onde você está agora? Vamos dizer assim, você tá no melhor momento da sua vida até então. Claro que eu quero que você esteja melhor lá na frente, todos queremos, mas você acha que atualmente você tá no melhor momento? Perfeita pergunta para te explicar aquela resposta sobre maturidade. Sim. É a primeira vez na minha vida que a adolescência não é a melhor fase dela. Cara, isso já responde tudo, porque a adolescência a gente acha que é o melhor momento da vida. Mas quando a gente chega numa parte onde a gente fala, cara, a adolescência já foi, mas hoje tá melhor, é maravilhoso. Porque se a gente tá num momento que a gente sente muita saudade da adolescência, eu acho que isso não é bom, cara. Não é saudável. Não é. É uma época que você não precisava ter compromisso com nada, você não precisava tomar decisões, você não precisava se responsabilizar por nada. E era fácil ser feliz nessa época. Porque a gente fazia merda e tinha o grande perdão de qualquer coisa que a gente fizesse. Até cometer crime a sociedade permite. Sim, saudades, inclusive. Tô brincando. Saudades? Tô brincando. E é bem esse ponto. Se
essa época que era muito fácil viver, e é uma época que a gente está se descobrindo, que isso é muito importante, tudo é novo, então a gente passa pelo, sei lá, pelo primeiro porre, pelo primeiro amor, pela primeira várias coisas, é uma fase deliciosa da vida. É como se você estivesse passando pela primeira experiência, sei lá, cara, fala um lugar que você queria viajar no mundo, e você ia estar lá nesse momento, porque é a primeira experiência que você está tendo daquilo. É a mesma coisa, com tudo. É como se a nossa vida fosse só aquele sentimento de euforia. Então, entender que nesse momento, onde eu tenho todas as obrigações que eu não tinha naquela época, eu tenho hoje, eu tô no cagaço pra ter documentação para receber meu salário do mês. Eu tô com um cagaço porque eu não sou CLT. Eu tô com um cagaço para contrato. Contrato. Eu tô com um cagaço para ser aprovado numa imobiliária porque eu quero ir para uma casa, não quero ficar aqui nesse apartamento mais. Eu tô com vários cagaços na minha vida. Mesmo com todos esses problemas... Tô com problema no trabalho... Mas mesmo assim eu tô na minha melhor fase. Eu tô no meio de uma pandemia, da crise sanitária fudida. Eu tô no meio do governo Bolsonaro e tô na melhor fase da minha vida. Cara, então Entende o que eu quero dizer? Isso, e eu não tô alheio ao que tá acontecendo à minha volta. Eu tô falando que em mim, para mim, por mim, eu tô bem. Apesar de, em certos momentos, eu não entender, perder o controle. Eu perdi o controle ontem. Mas, ao mesmo tempo, eu tive munição, eu tive suficiência e autonomia para calma, respira, fui na sala, fiz uma meditação com a Alexa, guiadinha, meditação natura que chama, uma delícia, sabe? Fiz ali, cara, tomei um chá, voltei, respondi quem eu tinha que responder, fiz o que eu tinha que fazer, parei de trabalhar ali, comecei a trabalhar hoje mais cedo e resolvi tudo que eu tinha que resolver, tá ligado? Então, assim... Sim. Não quer dizer que é um problema, eu tô, igual eu tô te falando, não é que eu tô alheio, mas é porque eu tô com mais controle sobre mim com relação ao que me atinge, pelo menos, o que me deixa puto. Quantas sessões eu fui falado, eu quero deixar de ter um comportamento explosivo que eu absorvi do meu pai, por exemplo. E não é que meu pai usa esse comportamento explosivo mal, que usa mal, é lógico que usa. Um comportamento explosivo não tem ponto positivo. Mas é que ele não faz por maldade, e hoje eu entendo melhor, né? Outra coisa, a terapia me ajudou a entender pontos, por exemplo, que a relação com os pais é um ponto a ser entendido, né? Eu acho que por todo mundo a relação com os pais, com figuras de criação, são extremamente importantes, independente de qualquer circunstância. Por quê, cara? Nossos pais são pessoas. Todos nós somos pessoas. Todas as pessoas com que nós relacionamos são pessoas. Então, vários traumas de relacionamento, de comportamento que algumas pessoas fizeram, eu achava injusto comigo. Eu achava que foi crueldade da outra pessoa. Eu achava que foi arquitetado aquilo. E outro ponto que eu te falo de novo, de maturidade. Agora eu entendo que não, cara. Porque quando eu parei pra pensar, aí um cara que você está sentado na sua frente durante o tempo todo, reclamando do que a outra pessoa fez com você, vira e fala: Cláudio, se você estivesse na situação XYZ, por exemplo, você seria capaz de fazer aquilo que essa pessoa fez com você? Você se acha imoral por isso? Você se acha cruel por isso? Você se acha uma pessoa ruim por isso? Não, cara, são pessoas agindo, vai saber com quantos traumas, são pessoas agindo, vai saber com quantos desesperos, com quantos medos, com quantas, sei lá, padrões, repetitivos ou não, mas padrões apoiados em quantos traumas. Cara, eu seria capaz de cometer o mesmo erro, tanto que eu cometi. Por que quando a outra pessoa faz é crueldade, sabe? Então, eu comecei a entender, eu sempre me orgulhei muito de ser sincero. Eu aprendi um pouco mais sobre sinceridade, sabe? Eu acho que são tudo exercício de empatia também, porque quando você entende o que machuca as pessoas, para que você vai fazer algo? Que é outro ponto que frustra na sociedade, né? Se uma pessoa vira que tá apanhando moralmente, vira e fala assim: tá doendo, você pode parar de falar tal palavra, você pode deixar de falar tal termo, você pode deixar de fazer tal piada, porque tá machucando, não a mim só, a várias pessoas. Por que a nossa falta de empatia, e aí que vira isso que a gente está falando, a falta de autocuidado das pessoas, gera esse comportamento agressivo que a gente tem hoje? Porque por que se uma pessoa tá falando tá doendo, a gente é incapaz de parar de usar o termo traveco? Por que a gente não pode entender e falar o termo correto, usar o gênero correto? Por que a gente não pode fazer? Por que a gente acha ridículo algumas coisas que,
Poxa, pessoas estão sentindo dor por causa disso. E não é de hoje. Isso, cara, isso é compaixão, sabe? Isso é básico. Se a pessoa soubesse que seria bom para elas mesmas, se elas se corrigissem também, também, né? Cara, é um benefício geral. A dificuldade é tão difícil, né? Mas, se corrigir cara, nessas pequenas coisas. Né? Exato, mas imagina que, sei lá, cara, imagina que você fecha a porta na mão de alguém, do carro. E a pessoa vai gritar, você não vai abrir a porta, você vai falar, cara, que mimimi, você alcança aqui a porra do negócio, abre aí, ó. Tá reclamando de quê? Sabe? Cara, não, a pessoa tá sentindo dor. Desde quando eu tenho o poder de falar assim, não, essa dor não é legítima? Como que eu tenho capacidade de virar, cara, para uma pessoa negra e falar que a luta dela não é legítima? Como que eu tenho a capacidade de virar para... Entende o que eu quero? Não é ridículo quando a gente expõe desse jeito? Então imagina louco, o né? quanto a sociedade poderia ser melhor se as pessoas entendessem o quanto esse comportamento é ridículo. Quanto isso demonstra uma falta de capacidade de controle, uma falta de conhecimento próprio e uma falta de base mínima de carinho, cara, e autocuidado, qualquer coisa, também com compaixão com as pessoas do lado, sabe? É muito estranho ver isso, cara. A gente estaria num patamar não muito elevado, porque esse processo demora, mas a gente estaria alguns degraus acima como sociedade se a gente tivesse em outro governo, por exemplo, né? Porque o governo atual ajudou num retrocesso muito grande. Não é nem retrocesso, mas sim num retardamento de progresso, vamos dizer assim, das pessoas acharem que estão realmente fazendo certo, né? Isso. E não se corrigir. O se corrigir virou cafona, né, cara? O legítimo virou cafona, né? Não é, cara? É louco. É muito doido, assim. Louco, né? E, de novo, o óbvio se torna a pauta diária para uma educação básica, né? O óbvio. Simplesmente o óbvio. Estudar história. Imagina o que é fazer algo do seu tempo. Imagina que tiveram pessoas que estiveram na escola no mesmo tempo que você e não sabem um fato histórico. Mesmo tempo mesmo, cara. Entende? E não tem um mínimo de senso com relação a direito. Direito universal. Eu não estou falando de direito penal, direito legislativo. Não, básico. O direito que você tem de ser. O direito que você tem de viver. O direito que você tem de ter saneamento básico. De ir e vir em paz, né? Cara, e aí a gente bate num ponto assim, e eu comecei falando disso por causa da minha sinceridade, né? Que eu sempre achei uma ferramenta importante, mas o Éder me lança umas frases e eu anoto tudo, cara. É incrível, assim, eu tenho todas as sessões, eu tenho um documento do Word, sabe? Maneiro. E eu estudo mesmo essas coisas, sabe? Pra mim é bem importante. E quando o cara vira pra você e você tá falando, não, porque minha sinceridade e tal, e o cara vira, eu preciso falar tal coisa pra pessoa, porque é a sinceridade, cara. Cláudio, já parou pra pensar que a sinceridade sem compaixão, ela é só crueldade? Porque você tá usando uma arma. Verdade. Você tá usando uma arma, que é a sinceridade. Às vezes só quer se promover em cima daquilo pela sua verdade, né? Exato. Você sabe que ela vai atingir e ela vai doer nos pontos certos. A sua sinceridade pode ser uma ofensa. Né, perfeito. Esse é o ponto. Então, quando o cara me lança uma frase dessa, eu escrevi essa em post-it, sabe? Coloquei em vários lugares. Cara, sinceridade sem compaixão é crueldade. Sim. Sucinto, simples. E, cara, a terapia tem me trazido várias coisas, assim, desse tipo. Então, é uma construção, sabe? E eu sempre falo, assim, na minha profissão, né? Eu trabalho com design e experiência do usuário e tal. A gente sempre fala que... O João sempre falou isso, que é o João que eu comentei mais cedo, que o que faz um bom designer é referência, é repertório. Mas eu vou até além nesse ponto. O que faz uma pessoa é referência e repertório, sabe? Porque, cara, de fato, assim, qual é a sua referência? No que você acredita? Quais são as figuras históricas que te representam? Quais são os comportamentos que te representam? Tudo isso é o que a gente tem de referência, o que a gente busca. É o que a gente está buscando na nossa construção. Então, faz até sentido se numa conversa de, você quer conhecer uma pessoa, qual que é a sua referência? Me fala um fato histórico que te... É como se fosse uma entrevista de emprego, mas pensa se a sociedade funcionasse nesse nível, a gente entender de fato, assim, quais são, o que é importante para você, sabe? O que é mais importante? Imagina se
alguém pergunta para qualquer coisa, para entrar na sua casa, o que é mais importante para você? O comércio não parar de vender durante 6 meses ou um lockdown bem feito? Assim? Não é essa pergunta que a gente tem que fazer, mas, cara, um CNPJ ou uma vida? Vai lá, você tem 10 segundos para responder essa pergunta. É egoísmo, né, cara? A gente tá numa sociedade bem egoísta, cara. Eu até bati um papo sobre isso recente. Rolou um vídeo na internet aí, no Twitter, de um cara no metrô, não sei se você viu, no Twitter você não viu, mas não sei se rolou em algum grupo do Instagram, alguma coisa aí. Tinha 2 meninas lá, uma do lado da outra, amigas assim, elas estavam esperando o metrô chegar, e tinha um cara andando ali, sondando elas, e quando o metrô se aproximou, a intenção dele era empurrá-las pros trilhos. Caralho! Né? Então quando o metrô tava chegando, ele foi e empurrou as meninas, só que por algum motivo as meninas perceberam ali, ele só conseguiu empurrar um pouquinho, então elas não foram muito pra frente, e elas ficaram desesperadas. E ele ficou de boa andando pela estação e ninguém fez nada. As meninas assustadas, depois que foram lá, tentaram achar um guarda do metrô e fizeram o boletim, mas ninguém fez nada, né, cara? E até eu tô fazendo uns cursos aí de avaliação da empresa recentemente, teve um caso de uma menina que ela foi assaltada no ponto de ônibus, roubaram tudo dela, joias, anel, aliança, celular e tudo, e quando ela ficou lá fazendo o BO na delegacia, ela ficou mais chateada, não pelos pertences, mas sim porque ninguém foi lá confortar ela depois, pelo menos, ou gritar socorro, ou ajudar, já que era uma multidão, pra tentar pegar o cara, ou se o cara tava armado, enfim, mas as pessoas ficaram paradas e não fizeram nada. Então, essas visões como sociedade, eu vejo que tá doente, sabe? Cara. Porque a pior parte é as pessoas boas não fazerem nada perante as maldades da sociedade, né? Então, talvez o que a gente está passando agora pode ter expandido ainda mais esse egoísmo, ou ter mostrado um pouco mais do egoísmo das pessoas, né, cara? Esse lance de como empresa aí, cara, é uma coisa ridícula. Sabe? O que são pessoas ricas fazendo protesto pra reabrir o comércio, cara? Mano, eu tô em Curitiba. Tá ligado, mano? Cara, eu tô com o velho da van no cangote, eu tô com eu até esqueço o nome daquele cara do Madeiro, que é outro. E aí, eu não sei o nome dele, mas eu sei quem é. Tá aparecendo a galera que devia até imposto de funcionário reclamando de loja fechada. Cara, e é incrível, né? Porque, bicho, claramente... uma galera que não vai... a galera não vai falir. Não, ele não vai falir, cara, não vai falir até porque... não paga nem imposto, né? Então é fácil não falir também. A galera toda construída com base com base na corrupção, bicho. Tá ligado? Não sai do lugar. Tem coisa que a gente roda e a gente continua no mesmo lugar, bicho. Não muda. Cara, é muito louco. Um outro ponto, eu tenho quase certeza que se a gente não tivesse numa pandemia, esse tipo de assunto de terapia, de tentar evoluir, não teríamos esse tipo de assunto. Será, cara? Eu talvez... Mas nesse nível de tentar se encontrar, nesse nível de ter compaixão, de tentar entender as pessoas, eu acho que a gente não teria, porque a gente não teria tempo para pensar nisso. Será, Dex? A gente estaria numa correria maior. Talvez você não, mas acredito que muita gente não ia tentar evoluir pessoalmente, porque ia estar ao ar livre, ia estar fazendo as coisas, ia estar viajando, ia estar empolgado. Entendi. Tem muita gente que está em casa, então está tendo tempo de pensar nisso, entende? O medo do futuro, o medo da morte, a familiares, isso está fazendo as pessoas refletirem um pouco mais na sua existência. Não sei se você concorda comigo nesse ponto aí, cara. Você já estava fazendo terapia antes, né? Não estava. Foi durante a pandemia. Né? Eu confesso que a pandemia ela foi um grande motor, né, para essa decisão. Mas, cara, não é algo que eu não estava buscando antes. É igual eu falei, eu já estava naquele não vou, será que eu quero? E é outra parte que eu descobri na minha terapia, esse medo do compromisso, até com datas e qualquer coisa. Não é medo do compromisso com pessoas, tá? Eu falo, de fato, assim, de assumir compromissos que vão me demandar
dar continuidade, por exemplo. Isso é bem complicado, assim, pra mim também. E é um ponto que eu tenho trabalhado na minha própria maturidade. Então, eu entendo o que você tá dizendo, concordo em partes, mas eu também, cara, e não é uma novidade, assim, a gente já conversou sobre esses pontos, a gente já teve outras discussões sobre essa questão de tentar ver o lado de outras pessoas, né, exercícios de empatia. Então, a gente já estava passando por isso, e eu não digo que essa busca tem só a ver com pandemia, não. O próprio governo motivou essa busca. Eu, por exemplo, cara, tô desesperado nessa situação social desde 2018, assim. Não é de agora também, sabe? São vários fatores, né? Essa situação ruim, a situação adversa, ela vai obrigar a gente a tentar melhorar de alguma forma, né? Isso é um padrão comportamental humano. Se não fosse assim, a gente não teria evoluído até aqui, sabe? De superar uma treta, superar uma situação merda. Mas, de fato, velho, se não fosse a pandemia, a gente não estaria falando... Você não teria tanta pauta sua voltada só pra terapia, por exemplo. Eu tinha que falar sobre outras coisas, né? O contexto seria diferente. A gente sempre tem que falar... sobre o momento que tá acontecendo, né? Você falou de sonhos aí, de viver o seu sonho. Sonho remete muito a futuro, né? E queria saber, você não precisa falar exatamente, mas você tem alguns planos pro futuro? Algumas coisas que você quer realizar aí mesmo? Você quer ir embora? O que você quer fazer, cara? Qual que são os seus próximos passos? O que você imagina lá na frente, cara? Imagina estar lá na frente, você não gosta de pensar sobre isso, você gosta de pensar no pós-pandemia, o que será o pós-pandemia, cara, quando tudo isso acabar, entendeu? Reencontrar pessoas, dar um beijão no papai, na mamãe, fazer aquela churrascada. Você pensa muito nisso pra te confortar de alguma forma, cara? Cara, no pós-pandemia, não. Eu não penso nessa festa, nesse reencontro. Isso... Não sei porquê, assim, isso tá bem distante do meu pensamento, assim. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, na verdade. Curioso. Eu gosto de pensar nisso pra me confortar. Não sei se é positivo isso, mas eu gosto de pensar que isso vai acabar. Sim, talvez eu esteja sendo até falso aqui a falar que eu nunca tenha pensado. Eu não sei, eu não lembro de ter pensado nisso. Possivelmente pensei isso bastante em algum momento, assim, com relação a sair, né, alguma coisa desse tipo. Mas é igual eu te falei, hoje minha prioridade mudou muito, sabe, cara? Mudou muito mesmo. Então, não mudou de uma forma assim, do que eu quero mudou, mas priorizar as coisas, sabe? Que é construir as coisas dentro de uma sequência de fato de importância, cara. Uma importância lógica, sabe? Uma importância estratégica até, de certa forma. É minha vida, porra. Né? Pelo menos agora eu tenho que ser estratégico em relação à minha vida. Então, o que eu quero, o que é o meu sonho, é o que eu tô construindo e, por exemplo, eu entendi que eu posso ter parte do meu sonho aqui em Curitiba, eu posso ir construindo minhas coisas, construindo o que eu busco na minha vida. Eu tenho sim um sonho, cara, não é aquele negócio, eu quero morar fora nos Alpes suíços. Não, cara, eu quero rodar pra caralho essa porra toda, sabe? Eu tenho o sonho de rodar o mundo pra caralho, de encontrar, velho, uma coisa que eu sou louco. E é uma das minhas bases de sonho, que eu não tenho problema nenhum falar, é viver intercâmbios culturais, cara. Conhecer pessoas, sabe? Pô, isso é maravilhoso. Cara. Eu não tive a oportunidade financeira de fazer isso. Não tive a oportunidade... Igual, tem uma galera que teve essa possibilidade. Você quer uma festa de 15 anos ou intercâmbio? Você quer uma festa de... Porra, eu tive... A vida é boa demais pra algumas pessoas. Cara, eu ganhei 18 anos e uma festa, assim, tipo, porra, bom pra caralho. Mas eu não tive, sabe, essa coisa de carro, ganhar, porra, não usei nem aparelho quando eu era moleque, velho, tá ligado? Eu tenho sonho de ter esse intercâmbio cultural. Eu amo ler coisas de outros lugares, eu gosto disso, eu quero viver essa experiência. Eu vejo que meu sonho é muito experimentação. Eu quero comer de várias comidas, eu quero escutar todo tipo de música. Eu percebo que esses sonhos seus aí remete muito a só você, cara. Eu acho isso sensacional, cara. Mas... É muito eu pra eu mesmo, cara. Não, mas é sério, cara. Parece tão bobo o que eu tô falando, mas sabe, é sempre você. Eu quero fazer isso, eu quero ficar bem fazendo isso, eu quero realizar isso. É sempre no individual, mas do lado positivo da coisa, cara. Eu vejo uma necessidade de tirar um atraso disso, sabe? Sim, cara.
De correr atrás do prejuízo, vamos dizer assim. É bem isso, cara. É como... Você acha que você tá numa fase de correr atrás do prejuízo? Porque eu tô numa puta fase de correr atrás do prejuízo pra caralho, sabe? E eu sinto que você também tá nessa. Mas é de uma forma consciente, cara. Porque eu já corri atrás do prejuízo, que eu casei com 20 anos, né, Bergs? E com 22 eu descasei, mas eu já tava com... Por exemplo, eu tinha descoberto um ponto específico. Eu tinha uma epilepsia bem específica e ela foi o auge dela foi de 2000 e... Quando eu descobri, né, que foi 2005, até meados ali de 2009. Então eu tive uns 4 anos aí de convulsão, algumas coisas assim, e cara, foi um período que eu não aproveitei da minha vida, que eu tinha que estar dormindo com um horário regulado, tinha que tomar remédio e não sei o quê. Eu casei porque, hoje eu entendo isso, né? Eu casei muito porque eu queria afastar da pressão do meu pai do extremo cuidado e me tratava como se eu fosse a Rosinha do Pequeno Príncipe, tá ligado? Caraca, cara. E tava foda, assim. Então, eu tomei várias decisões buscando uma independência ali e me enchi o cu de folha no final das contas. Mas, nesse processo todo, é um processo extremamente válido, eu voltei ali. Cara, eu queria comer com arroz e feijão esses 4 anos que eu perdi, né? Então foi uma louquice do início ao fim ali. E era aquela tropicália que eu te falei, que começou bem nesse ponto. Então, os anos seguintes, até eu chegar nesse ponto de te falar, cara, uma das maiores decisões e melhores decisões que eu tomei foi vir para Curitiba, sabe? Tá dentro disso. Eu tô construindo esse sonho. É porque Curitiba me proporcionou isso. Eu descobri uma cidade que eu quero... Cara, falando em Brasil, eu gosto muito daqui, sabe? Demais. E eu me sinto até um pouco curitibano hoje, assim. Não, você me falou sobre essa cidade. Custo-benefício, a qualidade de vida aí deve ser muito boa. De preservar as opções. Pô, eu posso... No meio de uma pandemia, cara, eu vou para um parque sem encostar em ninguém. Sem... enrelar meu braço em ninguém, sem ver ninguém frente a frente. E eu tenho dezenas de opções dessa na cidade, sabe? Isso é muito foda. Isso que você tava falando do eu, pra mim, né? E esse é um ponto bem legal de falar. Isso não impede que tenha uma companhia do meu lado mais. Porque já me impediu. Eu achava que eu tinha que cumprir algumas coisas da minha vida muito sozinho. E hoje eu já acho que não, sabe? Mas é quando eu falo de mim, porque eu falo na primeira pessoa tanto assim, cara, porque é o meu sonho. E eu não quero que ninguém tenha que fazer o que eu fiz, que é viver o sonho dos outros. É isso que eu ia falar. Isso é exatamente isso, cara. As coisas puxam, é muito louco, né? Da mesma forma que você teve essa frustração, né? Você não quer que alguém passe do seu lado, né? Cada um vive o teu quadrado, né, parça? Exato, cara. Né, Afinal de contas, são 3 vidas, né, num relacionamento. Pelo menos relacionamento, eu não sei qual que é o termo, mas entre 2 pessoas apenas. É o monogâmico. Monogâmico é a palavra, Como que eu não soube falar monogâmico, né, cara? Você é um cara tão culto que você esquece as palavras mais simples, cara. Não fala assim, cara. Que eu não sou culto, eu só finjo muito bem. Tudo isso que eu tô te falando são várias aulas de coach que eu assisto e faço uma mistura. Porque eu tô querendo gravar esse episódio pra você achar que eu sou uma pessoa séria, tem muito tempo. O cara tá anotando desde aquele dia, né, cara? Aí eu chamei pra gravar você. Yes. Inclusive, eu nunca fiz terapia na vida. Maravilhoso. Mas, cara, de fato, assim, uma coisa vai puxando a outra e é isso. Eu não quero que ninguém passe por isso. Eu comecei a terapia falando sobre isso. Eu não quero que ninguém precisa passar pelos meus problemas também, sabe? Mas é um ponto que também eu posso compartilhar os meus problemas também. Só que eu quero que uma pessoa queira compartilhar isso comigo. Eu não quero ficar, olha o meu problema, internet. Toma na goela. Eu não quero ficar, olha, sei lá, eu já trabalho com design, assim. Design é uma coisa que tem que ter estética. Primeiro, estética, todo mundo fala, design é uma coisa bonita. Não, estética é uma das últimas coisas, cara. Funcionalidade. Solucionou um problema? É funcional? Beleza, se for bonito é melhor ainda. Esse é o ponto. É isso. Então, assim, cara, até o reclamar mudou. Sabe? Pra que eu vou reclamar pra alguma coisa nos ventos da internet, sendo que qual é o retorno que eu vou ter daquilo, além de biscoito? E biscoito virtual. Antes foi só um biscoito que 10 calorias, fosse gostosinho. Mas não é nem isso, cara. É uma coisa não funcional. E isso é o que contribui para essa sociedade, esse comportamento. Não tem nada demais a gente querer um pouco de autoestima. Isso é bom. Um pouquinho de biscoito é bom para autoestima. Cara, não.
autoestima, é você fazer uma terapia, é você parar o seu tempo e... Tá, o que eu vou fazer? Eu vou assistir 5 horas de Netflix depois do meu trabalho? Ou eu vou assistir 3 horas de Netflix, vou estudar um pouco de inglês e fazer um curso de 1 hora? Sim. Sabe? Ou, cara, eu vou pegar aqui e fazer um yoga, eu vou, sei lá, correr em volta da minha casa, correr dentro do meu apartamento, sei lá, cara, fazer uma flexão, fazer qualquer coisa. Não tô dizendo que isso é necessário, que todo mundo tenha necessidade de ter um corpo bom e tal. Mas, cara, a pandemia tá deixando a gente cada vez mais sedentário. É uma questão de saúde. Eu não tô falando de corpo perfeito, eu não tô falando de todo mundo tem que saber inglês, não é isso. Eu tô falando de saber usar seu tempo, né? Sim. Outra coisa, a gente tá tão acostumado a trabalhar igual uns filha da puta e depois só querer descansar, que a gente não investe em nós mesmos, cara. A gente não foi ensinado a investir na gente, bicho. A gente vive com base no trabalhar, descansar. Trabalhar, descansar. Então, isso é pesado pra gente. E a gente não entende isso. O Anderson, numa gravação anterior, que a gente falou um pouco sobre o governo e tal, ele disse que na terapia, ele deu uma dica para as pessoas não se cobrarem tanto também nessa pandemia. Né? A visão dele de que, pô, você tá em casa, você tem que fazer isso, aproveita o tempo, você não tá em casa, então vai fazer coisa pra caramba, vai ralar, vai fazer curso pra caramba. O não se cobrar também é importante, né? Extremamente importante. Mas dá esses momentos de sossegar também, né? Aí é que tá, cara. É importante, só que a gente tem que saber entender o que é o comportamento desfuncional, o pensamento desfuncional, essa ansiedade que a gente cria, porque tem tanta gente que fala, eu não posso me cobrar e não faz absolutamente nada. Então, assim, nós, quando a gente não tá partindo de um pensamento saudável, quando a gente tá com padrões, com pensamentos disfuncionais, baseados, por exemplo, em, cara, é igual aquilo que eu falei, ser sempre uma vítima de uma relação, sempre estar voltado para uma situação dramática, sempre achar que as indiretas são para a gente. Isso é, de fato, um alerta de um ponto que precisa ser estudado, assim. Precisa ser tratado, sabe? Eu vejo muita gente com essa... Você vê lá, tem... histórias a cada 30 minutos de um dia ativo, e a pessoa fala, não se cobre, não posso fazer nada. Mas, assim, você vê que as pessoas também não estão fazendo nada. Então tem um outro lado sobre isso também. O quanto isso se tornou um apoio sobre um trauma que a gente está vivendo. A gente, de fato, não querer fazer nada e praticamente vegetar na frente de telas durante horas com a desculpa de não se cobrar. Não tô dizendo que a gente tem que se cobrar, mas o que é descansar a mente? O que é descansar mentalmente? É trocar de atividade, é deixar de fazer uma atividade e passar para outra. Por exemplo, você não vai ter que arrumar sua casa, você não pode escutar um podcast e arrumar sua casa, por que você não pode, sei lá, colocar um audiobook, velho, e arrumar a pia, sabe? Limpar o chão. Eu não tô dizendo que a gente tem que ser uma máquina, que a gente tem que estar, né? Muito pelo contrário, cara. Eu, por exemplo, como trabalho como gestor também, eu reservo, às vezes, reservava, principalmente no emprego anterior, eu tinha uma equipe maior, eu reservava reunião para não falar de trabalho, sabe? Legal. Porque, cara, era uma reunião pra gente falar o que tava assistindo, contar caso, saber se estava bem, saber se podia contar com outro. Cara, que ideia outro. Boa, cara. Que ideia boa no trabalho. Cara. Porra, cara, eu não posso pegar 2 horas no mês ou 4 horas no mês pra dedicar pra isso, sabe? Porra, então eu não quero estar nesse lugar, entendeu? É bem isso, cara, mais real. Um ponto de maturidade pra você aí, cara, porque eu realmente nunca pensei nisso, numa empresa, a galera chegar a fazer uma reunião sobre coisa que não é do trabalho. Sentar, talvez abrir um refri, um suco e conversar sobre outras coisas fora do trabalho, porque quando a gente faz um happy hour com a galera do trabalho, no happy hour as pessoas falam de trabalho. Exato. Você já deve ter vivenciado isso pra caramba, cara. Só isso. Não é só happy hour, é sair com a galera e tá falando do trabalho. E você inverte o valor de no trabalho não falar do trabalho. Isso. Olha que louco. Às 2 horas da tarde de terça-feira, por exemplo. Às 3 horas da tarde de terça-feira. Entende? Depois eu até pensei, por que eu não fiz essa porra dessa reunião emendada com o almoço? Cada um chegava na hora que quisesse, sabe? Eu devia ter pensado nisso antes. Eu vou fazer isso de novo. Mas Por que não cochilar depois, né? Cara, porra, não vou
ficar lá falando porra nenhuma durante 15 minutos, eu vou dormir aqui, depois eu chego lá atrasado, falo que eu tive um problema, o cachorro, sei lá, cagou na sala. Então, assim, tem coisa, cara, que... E isso eu aprendo também com... Igual a gente falou de referência, né? Porra, Christian Pedroso, velho. Christian Pedroso. Christian. Olha o cara aí que era do cafezinho, né? O Christian, pô, tive uma... Parceiro demais, Parceiro véio. demais, assim. Tive a oportunidade de estar num ambiente de trabalho com o Christian, que é uma coisa muito louca de se ver. E... É diferente do que a gente conhece. Não, é filha da puta do mesmo jeito. Mas assim, ele tem uma responsabilidade maior, sabe? Mas ele chega até... Ele é muito filha da puta no trabalho, cara. Quando o Christian tava sentado, quieto, na mesa dele, pode saber que ele tava fazendo um meme de alguém no Photoshop. Sensacional. É basicamente isso. Quando a gente vê, por exemplo, o dia desse cara, você fala, pô, tá lá. Beleza, Christian, vamos descrever o cara. 40 e alguma coisinha, não vou falar. Porra, inclusive foi o aniversário dele esses dias, então. Opa, não dei parabéns pro Christian. Beijo, Christian, parabéns. Caralho, agora que eu fiz isso aqui. O cara joga basquete, o cara faz academia, o cara treina Muay Thai, o cara é empresário, o cara trabalha em outra empresa, o cara tem um site, o cara tem podcast, ele tem outra empresa, ele tem um filho que mora na gringa, ele tem que sustentar esse moleque lá, ele tem um filho aqui, ele tem a esposa. O cara não para. Cara, ele tá o dia inteiro fazendo alguma coisa e tá sempre descansando. Você fala, como que o Christian consegue estar de boa? Como que ele consegue... E é igual eu virei pro meu psicólogo e falei, eu não quero ser o Christian. Não é isso. Mas eu quero saber usar meu tempo igual esse cara sabe usar. Qual que é o segredo? Se é que existe um segredo, né? Então, e é esse ponto. Não é que existe um segredo. E para cada organismo, para cada pessoa, para cada indivíduo tem a sua melhor situação e melhor circunstância. Mas eu me vi na situação de sentar pro meu psicólogo e falar, cara, eu não quero viver para trabalhar e descansar. Eu acho que a vida tem que ser mais que isso. E isso sugou a energia de um nível, Bergs, que não é uma energia de, eu descansei e tô bem. Não, é descansar e sair com a cabeça fodida de tanto cansaço mental. Entende? Então, quando eu parei de trabalhar e abri a página de um livro e comecei a ler, isso desacelera o meu pensamento, isso guia meu pensamento para outro lugar. Passei 30 minutos lendo, absorvi um conteúdo que eu posso estar lendo Star Wars, que eu gosto pra caralho. Posso estar lendo, cara, conteúdo de trabalho. Então, assim, cara, é tão benéfico. Quando a gente fala assim, não se cobre, realmente, cara, por favor, não se cobre. Mas por que a gente tem que falar de cobrança quando a gente tá falando de leitura? Descansar não é só deitar e olhar pra cima. Não é só isso. O ponto que eu tô dizendo é outro. O que significa leitura pro nosso país? Ele não é uma atividade forçada, cara. Ler é uma coisa que, porra, olha as casas pra gente é um sacrifício, pra gente é um sacrifício. A gente não tem... O que é a sala de estar? No Brasil, a gente engoliu sala de estar e fez a sala conjugada com a cozinha, porque você só precisa de uma sala de TV, uma sala de jantar e foda-se. Cara, cadê o espaço pra você ler, pra você se concentrar, pra você talvez meditar, pra você entender o que de fato foi o seu dia, pra você tentar digerir o que você passou no seu dia? Sim. Entende? Não é uma questão de se cobrar, mas é uma questão de se beneficiar. Então, eu não tenho uma cobrança de me beneficiar, eu estou me beneficiando porque eu quero fazer isso por mim. Então, por que a leitura é algo que não deve ser cobrado? A leitura não é uma cobrança, a leitura não é um trabalho, a leitura não é uma obrigação, cara. Ela é algo que deveria ser natural, deveria ser recreativo pra gente, entende? A leitura deveria ser... Sim. Mais do que uma TV. Afinal de contas, é só uma mídia de conteúdo. Mas ela se tornou tão não praticada que a gente hoje tem sérios problemas de capacidade de entendimento de um texto básico dos filhos de um presidente da República, do próprio presidente da República. Enquanto... Isso se reflete muito na sociedade. Reflete muito na sociedade. Enquanto... E aqui eu vou meter essa mesmo, porque foda-se, se você quiser deletar isso aqui, você deleta. Jamais. Mas enquanto isso, o analfabeto pelo menos sabia ler, sabia interpretar um texto, sabe? O presidente analfabeto que eu tô dizendo. Então, tem contrapartidas em tudo, assim. Porra, a gente tá falando de coisa simples que é uma leitura. Mas, cara, não se cobrar de quê? Eu acho que não se cobrar é quando a gente tá falando de não se cobrar para trabalhar para um CPF. Desculpa, eu usei o termo errado, né? A sigla errada, pro CNPJ. Sim. Mas pros seus próprios CPF, eu acho que a gente deve investir, sabe? É uma coisa que não é uma cobrança de novo, mas é algo que a gente tem que entender o benefício. O que é se beneficiar nesse ponto, entende? Cara,
eu tenho certeza absoluta que o seu tipo de fala é prova que você realmente tá na melhor fase da sua vida, cara. O jeito que você tá se expressando tá realmente na melhor fase da sua vida. Eu queria te fazer uma última pergunta aí. Será que na nossa próxima conversa você estará ainda melhor nessa fase da sua vida, cara? Porque tá tendo um progresso muito grande, cara. Você espera estar melhor? Você imagina? Você tem certeza que estará melhor, cara? Daqui a um ano, cara, por exemplo? Se eu continuar vivo nesse apocalipse, sim, eu acho que sim, acredito que sim, na verdade, e eu tô fazendo que sim, né, porque eu tô na construção do meu sonho, e, cara, ser essa pessoa melhor tornou parte do meu sonho também. Essa construção, ela tem que ser contínua, porque, cara, é muito gostoso, velho. Eu tô entendendo o que eu gosto, sabe? Eu sei o que eu gosto, eu sei pra onde olhar, eu sei o que eu quero admirar, e, ao mesmo tempo, eu não diminuo outras opções, eu não diminuo o que eu não gosto. Eu acho que eu tô coexistindo muito bem com a sociedade, enquanto a sociedade tá se desgraçando toda, né? Eu posso não aceitar certos discursos e certos posicionamentos, eles são prejudiciais ao direito básico, mas com relação a escolhas pessoais, desde que elas não infringam o direito de nenhuma outra pessoa, cara, seja feliz, tá ligado? Não tem outra. Cada um tem sua verdade. Eu só acho que a gente deveria, de fato, olhar pro autocuidado, cara. Eu acho que é por isso que o autocuidado era a pauta inicial, né? E é isso mesmo, cara, da gente... Cara, eu não mudaria isso pra nada, assim. Por isso eu acho que sim, daqui a um ano eu estaria no mesmo lugar. Você aprendendo a gostar das coisas que você faz, é saber pra onde tá indo, né? É saber pra onde ir. Você realmente sabe pra onde você quer ir. Consciência, né? Não é só saber, é ter consciência. Sim. Entende? Exatamente. Cara, que papo, hein? É mesmo, Bex? Meu amigo, que papão, cara. Papão, cara. Um dos melhores que eu já tive realmente aqui. Sem nem o que dizer, cara. Foi realmente mais um episódio incrível dessa série de quarentena. Foram reflexões também maravilhoso. Que saudade de gravar contigo, de falar contigo, um pouco em off também aí. Massa, mano. A outra vez que você participou aqui foi de comédia, né? Foi histórias loucas aí, né? Histórias malucas de um crau que não era esse aqui que tá falando comigo, era um crau loucão, né? Que viajou, bebum, capotou o carro e os caralho, né? Que eu lembro mais ou menos das histórias aí. Quem capotou o carro foi o negão. Saiu correndo atrás de um bichinho, ele voou. Eu lembro mais ou menos das histórias. Saiu bêbado atrás de um passarinho. Sabe o que ele fez, Berg? Ele voou. Eu acho... Cara, aquele episódio foi sensacional e aqui eu tô começando... Era um fazão, eu acho, cara. Fazão. Fazão, exatamente. Bicho bonito, cara. Você me contando, parecia que você era o bêbado falando. Eu tava correndo atrás do fazão, sabe o que ele fez, Bergs? Ele voou. Maravilhoso. Foi muito bom. E aqui tá conversando com você com um assunto mais sério que uma hora eu ia chamar, óbvio, e espero chamar novamente, né? E, cara, muito obrigado pela sua participação. Foi do caralho. Obrigado. Espero estar aqui com você de novo em breve, não muito longe, recentemente, aí mais recente. Cara, fique à vontade pra falar o que você quiser no final, quiser falar o seu zap, fica à vontade. O espaço é seu, cara. Cara, não tem nem podcast mais, né? Então não tem... pelo menos não vai ter aquele jabá cruzado aqui, fica tranquilo. Mas... Cara, não tem mensagem pra dar não, velho. Se o que eu falei aqui não atingiu ninguém, já fudeu tudo. Falei coisa pra caralho. Mas assim, cara, é massa demais estar aqui, Begs. E aqui sem demagogia. Eu curto pra caralho, assim. O Confábula, você viu? Eu te mostrei isso, que é um dos únicos podcasts que eu tenho escutado ultimamente. E é fato. Eu acho bem importante, cara, porque agora eu tô me sentindo diferente, assim. E até num ponto que... Pô, ainda bem que você tá me chamando pra conversar agora e não antes, sabe? Sobre papo sério, assim. Não que eu mudei de opinião, mas é porque agora eu falo com as coisas com uma certa clareza pra mim, sabe? Eu consigo construir uma sentença também com mais clareza, porque eu tô vivendo isso. Não é só conceito, entendeu? Então, pra mim, fica muito melhor, assim, de decorrer sobre a conversa e... Cara, pra mim, eu tô usando isso aqui como terapia, você deve estar vendo também, né? Então, perfeito. Opa! E é esse ponto, cara. Tô aí, quem quiser... Eu só tenho o Instagram, se alguém quiser me seguir, sei lá. Opa! Mas é o CRTRE. Lá eu só fico postando fotos bonitas, tiradas por mim mesmas. Dos cachorrinhos. E agora dos meus pequenos animais, que vão aparecer mais vezes. Então, quem quiser ver essas coisas normais
do dia a dia, nada pra biscoito, tá por lá. Maravilhoso, maravilhoso. Ouvintes, gostaram dessa aula, desse masterclass de graça véio. aqui? Gostaram desse que eu não tô cobrando. com o menino Cláudio? Essa aqui foi a amostra grátis, né, cara? Querem mais, assine o masterclass do Cláudio. Tô vendo um curso de adestramento pra cachorro, tô falando. Cara, e é isso, ouvinte. Se identificou com algo, quer agregar mais no episódio, chega lá no Instagram, chega no e-mail, podconfabulas@gmail.com. Twitter, tô sempre lá. E até a próxima, né? Até o próximo episódio aí, com mais um Reflexões, mais uma série do que for. Espere que só vai vir coisa boa. Um grande abraço e tchau! Siga o Confábulas no Twitter, @podconfabulas. No Instagram, @confábulas. E se você gosta do podcast e tá a fim de ajudar, seja um apoiador no PicPay, @confábulas no aplicativo.